Boa noite a todos, tudo bem? Boa noite você que está em casa também, que nos acompanha. Quinta-feira nós fizemos uma gravação com a introdução, porque para esse tema que nós estamos tratando esses 3 dias, hoje é o segundo dia, a introdução, quando eu fui olhar, ela ficou um pouco extensa, então nós preferimos gravar a introdução, gravamos toda a introdução na quinta-feira. Já foi editada pelo Ezio e pela Jenny, onde vão aí para o ar. Já está no ar, né? Já está. Você pode entrar lá, você já vai ver a introdução. É bom você assistir a introdução para entender o contexto do tipo de cruz que tinha na época, do que acontecia, tudo aquilo que a gente trouxe como estudo para esse tempo. E ontem nós fizemos primeiro tempo juntos na reunião Caçadores de Deus. Muito obrigado a quem pôde estar presente. Foi gravado, também está sendo preparado para ir ao ar. Hoje também está sendo gravado para ir ao ar pela segunda administração. E amanhã será transmitido diretamente no culto. Eu vou estar encerrando, trazendo a descida de Jesus da cruz e sua ressurreição. Então, falando um pouco sobre isso. Esses dias nós estamos conversando a respeito da crucificação de Jesus, do julgamento, crucificação, morte e ressurreição. Eu falei um pouco ontem a respeito do contexto do que nós vimos na questão de cruz, na questão da crucificação, até a chegada do momento em que Jesus é perfurado pela lança. É importante você acompanhar as ministrações seguidas para entender o porquê nós estamos seguindo assim. Então eu quero mais uma vez deixar claro aqui, parte desse material vem de um estudo e de um livro chamado A Crucificação de Cristo, descrita por um cirurgião. Pierre Barbet é o cirurgião francês que escreveu esse livro. Fala da crucificação, ele é cristão, num estudo de mais de 20 anos a respeito da crucificação de Jesus em uma visão médica. Isso é muito bom, porque, com autorização, Pierre fez vários testes, vários estudos com cadáveres. E isso foi, permitido, ele fez. Então, ele traz uma riqueza de detalhes muito grande a respeito disso e, claro, também nos estudos. Todo esse lugares, material, todos realmente ficaram impactados com a grande riqueza de detalhes que ele cita, até por ser um médico. Uma outra coisa bastante interessante, Pierre cita muito o contexto de Lucas. Lucas, como evangelista Lucas, né, como médico, ele tem algumas descrições que ele traz muito voltado à questão da medicina. Alguns temas, tanto tratando, quando você faz comparativos com os outros evangelhos, você vai perceber que Lucas traz um contexto mais próximo da medicina, algumas falas diferentes. Nós vamos ver uma delas hoje, quando Jesus está no Getsemane, quando ele está orando, e que os textos falam que ele suou gotas de sangue. Na verdade, Lucas traz um outro panorama, e nós vamos entender um pouco o porquê. Na visão médica, Lucas traz mais próximo daquilo que, de fato, deve ter acontecido. Então, nesses dias também eu falei sobre o tipo de cruz que era usado, né? Nós falamos que tinha um modelo que apareceu no século X, e só depois ele ficou mais conhecido no século XVI, que é em forma de X. Depois apareceu uma outra cruz, que era usada nas estradas, nos caminhos, nos vilarejos, onde passavam os soldados com as suas flechas, não, como chama, os seus arcos, perdão, as suas lanças, e eles descansavam essas lanças nesse tipo de V ao contrário. E por conta de, na época, a maldade não era diferente do que vemos hoje, enfim, do ser humano, logo depois foi usado como cruz. Então, prendia as pessoas nessa cruz, elas caminhavam pela cidade declarando o que elas haviam feito para estar passando por aquilo, e enquanto eram chicoteadas e sua roupa rasgada. Passado um tempo, saiu uma outra cruz. Eles acharam que essa cruz não estava muito legal, eles então criaram um Y. Então era uma madeira com 2 hastes, né, e saía como se fosse um Y, mas essa cruz também não foi muito bem vista por eles, pelos carrascos e tudo mais, porque os enforcados, os condenados, morriam
estrangulados. A cabeça era presa nessa forquilha, então não foi muito bem-vinda. Então vem uma cruz em forma de cruz mesmo, que nós conhecemos, e a cruz romana em forma de T. Provavelmente essa seria a cruz que Jesus foi crucificado. Então, para a gente entender, é bom você olhar lá todos os detalhes. Eu coloquei lá todos os detalhes para a gente conversar um pouquinho. Então vamos lá. Nós chegamos a falar ontem, então, sobre o contexto de quando Jesus foi perfurado, né, pela lança. E hoje eu quero falar sobre o sofrimento e as feridas de Jesus. Tanto feridas nas mãos, nos pés, do físico também vamos falar um pouco, das mãos, dos pés, e finalizar com as feridas do coração. O texto que eu quero ler hoje é Lucas 23, 44 a 56. Eu quero que você, se você puder acompanhar comigo, Lucas 23, 44 a 56. Eu vou ler na linguagem NVI, que diz assim: já era quase meio-dia, e trevas cobriam toda a terra, até as 3 horas da tarde. E o sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: certamente esse homem era justo. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e afastar-se. Mas todos os que conheciam, inclusive as mulheres que haviam seguido desde a Galiléia, ficaram de longe observando essas coisas. Havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo. Ele não tinha consentido na decisão do procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava o reino de Deus. Dirigiu-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Então desceu, envolveu-o num lençol de linho e o colocou num sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. Era dia de preparação e estava a começar o sábado. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia seguiram José e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus foi colocado nele. Em seguida, foram para casa, prepararam perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado em obediência ao mandamento. Até aqui. Então, o contexto que nós vamos ver agora, Jesus e a morte de Jesus, e o contexto que nós chegamos ontem quando foi perfurado. Após a morte de Jesus, os soldados o ferem com uma lança no coração. Nós falamos um pouco sobre isso e explicado o porquê, né? Algumas pessoas contestam essa colocação, mas por uma via médica. E eu quero mais uma vez frisar, nós não estamos fechando com o que o médico está dizendo, tirando tudo aquilo que Deus fez e do que Deus estabeleceu para que acontecesse com Jesus. É para nós entendermos um pouco mais, como eu falei, nós estamos vivendo em tempos difíceis, mas ao mesmo tempo nós estamos levando tão a sério a questão do Evangelho. E o Evangelho ficou, eu falei isso ontem, pedi desculpa, peço desculpa de novo, ficou um Evangelho Nutella. Fácil de viver, né, mas muito complicado, porque a gente coloca um monte de coisas no meio. Então, nós estamos assediados por uma série de situações e questões do mundo que nos cercam e que se colocam no lugar. Um dos calendários mais importantes para o cristão é a Páscoa, e muitas vezes passa despercebido como apenas um feriado prolongado, ou como um momento que eu posso viajar, ou que eu posso me entubar de ovo de Páscoa, ou de chocolate, aliás, ou que eu posso comer bastante escondidinho, de novo, escondidinho. Eu comi escondidinho, gente, não tenho nada a ver com isso. E o Gilson também comeu. Então, ele não adianta fugir que ele comeu. E se entubar de bacalhau e esquecemos do verdadeiro sentido que é a Páscoa. Por isso, eu fico bastante intrigado com algumas questões, e muitos de nós, apesar de deixar passar momentos e datas como essa, nos apegamos às vezes a só o Natal. Parece que o Natal é muito mais importante. E não é uma questão do qual é mais importante e tal. Mas se formos falar de salvação, o princípio, Jesus nasce, tem todo o contexto, você já conhece, eu não preciso falar. Mas a Páscoa é quando é determinado, é declarado, é cumprido, né, de fato, o que Jesus veio fazer na Terra. Então é uma data muito importante que nós deveríamos pensar um pouco mais a respeito dessa data. Então vamos lá. Quando acontece isso, José de Arimateia, então, vai a Pilatos e pede o corpo de Jesus. E quando ele pede o corpo de Jesus, Marcos capítulo 15, versículo 42 a 45, diz que Pilatos ficou surpreso com a rapidez da morte de Jesus. Ele ficou surpreso.
Pelo que se estuda e se vê, Jesus ficou cerca de 3 horas em agonia, o que de fato era muito pouco para um crucificado ou para um condenado. Mas nós falamos ontem também, e hoje eu vou falar um pouco mais sobre isso, que não é de fato só o momento da cruz que Jesus sofreu. Teve todo o contexto desde do dia anterior, o que estava acontecendo. Então, os ladrões então que estavam ao lado de Jesus, eles sobreviveram e viram ele morrer, estavam ao lado dele. Eu disse isso ontem também e hoje, mais uma vez, eu quero frisar, era um dia normal, não era um dia em que estabeleceu-se para que apenas Jesus fosse crucificado, o grande evento do dia, o grande momento. Jesus atraiu muita gente pela pessoa que ele era e pela pessoa que ele acabou se tornando. Mas era um dia normal de crucificação, era um dia normal que as coisas acontecessem, tanto é que quando Jesus chega à cruz, já tem 2 ali pendurados ali, né, para crucificados. Então, é uma questão que algumas pessoas defendem que era um dia em que foi específico para isso e para Jesus. Na verdade, não. Quando nós estudamos, pesquisamos a respeito, tinham outras coisas acontecendo, tanto é que os 2 ladrões estavam lá. Então, o corpo foi liberado. Eu disse isso ontem, dependendo do pedido ou do tipo de crucificação, era liberado com facilidade e sem burocracia o corpo daquele que estava sendo crucificado, do condenado. No caso aqui, José de Arimateia foi lá e ele pediu o corpo, ele pediu que o corpo fosse lhe entregue para ser sepultado. Eu disse isso também, que para aqueles que não eram sepultados, ficavam lá expostos para os animais virem e comerem durante a noite, até porque eu falei do tamanho das cruzes, né? A gente pensa que a cruz tinha 3,5 metros de altura e tinham cruz baixa e cruz alta, cruz que eram colocadas dependendo da situação. E Jesus não estava numa cruz absurdamente alta, em que muitas vezes as pessoas interpretam que para alcançá-lo alguém estaria montado. Nós falamos sobre isso também, que isso não é uma questão verídica. Nós vamos ver também outra questão, que é Jesus nas fotos, nas imagens, carregando uma cruz gigantesca, aquela coisa. Não, na verdade, também não estamos tirando o momento do sofrimento, mas não se carregava a cruz inteira. A parte, como eu falei, do estipes ficava fixado e carregava só a parte que ia nos ombros. Então, tem toda uma questão acontecendo aqui. E ele, então, foi solicitar o corpo de Jesus, que foi liberado. Além do mais, era véspera de sábado e tinha a grande festa da Páscoa. Então, tinha o contexto judaico, eles tinham que correr para fazer isso antes das 18 horas, ou ao primeiro nascer, ou primeira vista de estrelas. Esse era o contexto da época. Então, o que aconteceu ali? Alguns crucificados que sobreviveram, porque quando se fala a respeito de que Jesus ficou 3 horas aproximadamente nesse contexto de agonia, alguns exemplos são registrados pela história de pessoas que demoraram bastante para morrer. É bem comum você encontrar. Por exemplo, Orígenes, ele descreve, ele fala de alguns sobreviventes, e ele vai citar um sobrevivente em Damasco, em 1247, que ele durou 3 dias na cruz. Ele estava resistindo, ele não queria morrer. Lembrando que, em certo momento, nós vamos falar disso também, eram quebradas as pernas desse crucificado exatamente para que ele não tivesse mais apoio nas pernas e aí o pulmão se fechando, enchendo de ar e não conseguindo sair, ele morreria asfixiado, mas nesse caso, esse cidadão ele lutou 3 dias pendurado sem morrer. Então, é uma questão interessante que acontece lá e que Orígenes ele relata. Existe também um relato de um crucificado que no templo do rei Dário foi também colocado, e Flávio José vai falar a respeito disso. Flávio José vai relatar que 3 amigos dele caíram numa situação como essa de ser condenado no ano 70, e Flávio José não estava na cidade quando esses 3 amigos caíram nessa situação, e eles foram condenados e levados à crucificação. Quando Flávio chega na cidade, é informado que seus amigos haviam sido crucificados, ele corre diante de Tito na época e é concedido graça a ele para libertar os amigos. Ele corre rapidamente para tirar os amigos de lá e desce os 3 amigos. Porém, 2 deles, infelizmente, morreram e eles conseguiram reanimar e sobreviveu. Esses 2 que morreram haviam sido crucificados através de cravos, assim como foi Jesus, pregos ou cravos. Já esse terceiro era cordas, mas conseguiram reanimá-lo. A questão já era complicada, delicada e tal. Isso mostra que, dependendo do tipo de crucificação, era mais sofrimento, era cada vez mais complicado. E o que teria levado Jesus a uma morte tão rápida? Evidentemente, toda a série de circunstâncias das quais ele havia passado, né, veio lhe trazer essa morte tão rápida.
veio o acúmulo de coisas que aconteceram, a resistência física dele, de tudo que ele passou até chegar no momento. Na véspera, Jesus havia sofrido no Jardim das Oliveiras, e isso é muito interessante a gente parar um pouco para entender o que estava acontecendo aqui. Era uma agonia moral, né, espantosa, produzida por uma coisa complicada, contexto complicado do que Jesus haveria de passar. Então ele passou por algo ali naquele momento, e pela consciência de que ele receberia, do que viria sobre ele, ele pede para que lhe fosse afastado dele o cálice, se possível. Era um momento de agonia, ali já começava um momento de sofrimento físico. Ao ser humano, num momento como esse, é relatado que ele começa a sentir calafrios, começa o sangue a correr com mais, a circular com mais rapidez. Isso causa uma série de coisas. Você passa a suar, você passa a ter os momentos complicados. Jesus, como ser humano, como homem, como humano, também deve ter passado por situações como essa. Então o escritor Lucas, ele vai falar a respeito exatamente desse momento, né? Dá uma descrição aperfeiçoada da questão clínica de alguém que conhecia do fenômeno, conhecido como hemaditrose. Esse fenômeno, inclusive, raro, é provocado por um grande abalo moral na pessoa. Então tem todas essas questões. Isso envolve medo, isso envolve uma profunda emoção. Tudo isso abala a pessoa. Sabe quando você toma um grande susto, você olha, você treme? Ou quando você está esperando algo e ninguém te fala, e você fica aquela ansiedade, aquelas coisas nos dias atuais, então, e você fica com aquilo. Isso causa uma série de situações, de circunstâncias no físico. Então traz um abalo, seguindo de profunda emoção, de um medo terrível. Isso vem sobre as nossas vidas. Normalmente nós então temos calafrios, treme, né, tem síndrome de pânico, tem uma série de coisas, começa em contextos como esse. Então, olhando para a medicina diz que isso Jesus teria passado, uma pessoa normal passaria no tipo de situação pelo qual Jesus estava se preparando para passar. Lucas descreve a luta da natureza humana de Jesus, é isso que ele está falando, diante do cálice de sofrimento que ele haveria de passar, Lucas 22, 42. Marcos acrescenta que Jesus começou a sentir temor e angústia, está em Marcos 14, 33. Tudo isso vem para uma pessoa, para um corpo, para um físico de um homem, porque Jesus era 100% homem e 100% Deus, nós não podemos esquecer. E Lucas continua, tanta agonia que ele orava isoladamente, e aconteceu que o seu suor tornou-se como gotas de sangue caindo sobre a terra. Veja que Lucas ele descreve de uma forma diferente. Ele diz, esse estado de agonia que é o qual ele estava, aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Isso Lucas 22, 44. O texto grego, ele traz uma conotação mais profunda disso, quando Lucas relata isso. No português parece exatamente como eu disse, simplesmente suando e essas gotas caindo no chão, de sangue no caso, né? Mas quando você vai para o texto grego, eu não vou ler o grego, apesar de ter anotado aqui, não quero ler para você uma frase toda em grego, porque você não vai entender, então é melhor deixar assim, tudo bem? Mas tem uma das partes que fala, que chama, uma das palavras que aparece no texto em grego, né, que aparece assim, tomboros, que quer dizer coágulo. Essa palavra no grego significa coágulo. E essa citação coágulo que é feito aqui, é Lucas quem cita, tendo atrapalhado bastante sempre a tradução, os pesquisadores, os tradutores, porque não tem como sair coágulos do sangue do corpo de alguém. É relatado, é verdade isso, não tem como sair. De fato, se tem razão quanto a isso. Mas o que Lucas está trazendo aqui é um contexto já médico. Ou seja, ele está dizendo que o que consiste aqui é uma intensa luta, e nisso o suor vai saindo, uma expressão terrível de sangue, do sangue mesmo, começa a circular numa rapidez tão grande. Isso acontece quando a pessoa está num estado terrível, pode acontecer, e quando vai acontecer isso, o sangue sai, e ao sair o sangue e ter contato com o suor e contato com o ar, ele se forma em coágulo, então ele cai porque o suor também está pingando. É isso que Lucas está querendo relatar, é isso que ele está querendo dizer. Por isso ele fala diferente, ele usa coágulos na tradução, no hebraico, no grego, para falar a respeito do que está acontecendo. Então algumas pessoas, quando olham, falam assim, é melhor não colocar coágulo, porque coágulo não pinga.
Mas quando você tem um conhecimento mais profundo, e como aqui o Pierre vai atrás, e ele pesquisa, e é da área médica, ele traz bastante informações que eu não vou trazer aqui. Então, essa é a explicação que fica mais próxima de alguém que conhecia não só a questão espiritual, ou seja, não só o contexto cristão, mas o contexto de uma pessoa, do físico e da questão da medicina. Então, tudo isso é muito importante quando nós olhamos e vemos a riqueza que tem o texto no seu contexto original. É maravilhoso, né? Um amigo nosso, professor tanto meu quanto do pastor Carlão, do pastor Paulinho, de mais algumas pessoas, da Ruth, Marcos de Almeida, do Gilson, não sou amigo do Gilson só, mas ele sempre fala, né, sobre o grego. O grego é maravilhoso, o grego é incrível, né? E tudo vem do grego, menos kimono. Kimono não vem do grego. Mas tudo é muito lindo, e eu falo, o grego é mamão com açúcar. É mamão com açúcar, e não é, mas é riquíssimo você conhecer a língua original e você ver o que pode acontecer aqui. Então, esse sangue se misturando com o suor, essa mecha vai se juntando na superfície do corpo e se forma esse coágulo em contato com o ar, e por isso caía, e por isso ele relata dessa forma. Por isso Lucas, como um bom médico e um bom observador, ele escreveu, e o seu suor tornou-se como coágulo. Ou seja, ele está trazendo algo que, se nós não formos profundo naquilo, vai olhar e falar assim, como assim se tornou como coágulo? Não faz sentido isso. Mas faz todo sentido quando é alguém da mesma área da medicina observando e falando. Então, daí, nós podemos tirar duas conclusões logo de cara a respeito do que está acontecendo aqui. É ter havido uma considerável diminuição da resistência física de Jesus, vital de Jesus, e ter tornado e ter causado isso uma hemorragia. O que, segundo a medicina, e eu estava vendo também fora o que o Pierre escreve, a questão da medicina, isso é mais comum do que nós podemos imaginar. E nós, como não estamos na área, achamos que é uma coisa absurda alguém ter uma hemorragia e essa hemorragia sair, o sangue sair pela pele. É normal, sem ter um ferimento. E isso é mais normal do que nós podemos imaginar. Então, quando olho para isso, eu deliro de verdade, olhando para o texto e falando, cara, olha só que incrível o que Jesus passou, o que ele sofreu, mesmo sabendo que antes mesmo de eu existir, Jesus já fez isso por mim, para que eu tivesse perdão dos meus pecados e tivesse salvação, mesmo sabendo que eu, mal, zoado, ruim, em alguns momentos vou dizer não para Jesus. E ele passou por tudo isso por mim. Por isso é muito difícil nós entendermos que nós seguimos alguém que passou por tudo isso sem reclamar. E nós não conseguimos passar por quase nada sem reclamar. A gente reclama de tudo. É muito difícil a gente dizer que segue um rei que passa por tudo isso apenas no momento que ele ainda está orando para que não aconteça dele ir à cruz, sabendo que iria. E nós olhamos para isso e falamos assim, não, isso é porque era Jesus. Vamos fazer o seguinte, é porque era Jesus. Nós temos sempre uma saída para tudo, mas o fato é que uma situação como essa nos faz parar e repensar que mestre nós seguimos, que homem nós seguimos, que líder nós seguimos. Um líder que fala sobre mansidão, um líder que fala sobre amor, um líder que fala sobre paciência, um líder que fala sobre amor no seu contexto geral. E como que anda a nossa caminhada, se nós tivéssemos que parar e pensar um pouco a respeito disso. Segundo ponto, é que nessa mesma série de causas de enfraquecimento de Jesus, nós devemos aumentar e ver todo o sofrimento que ele suportou toda a noite. Porque, sobretudo, os 2 interrogatórios durante toda a noite. Ele foi a Pilatos, depois ele vai a Herodes, depois ele volta. Nesse trajeto, alguns estudiosos falam que Jesus já estava sofrendo, inclusive, tapas, empurrões. Já havia agressão física acontecendo aqui. Então, é interessante que tem um escritor que ele fala assim, aqueles cães sanguinários, chama João Crisóstomo, né? Ele está falando sobre isso, aqueles cães sanguinários já o atacavam, mesmo antes dele ser condenado. É muito louco você ver que as pessoas, a ira e a raiva que Jesus causava nessas pessoas. É louco você ver as pessoas pegar um homem simples que não atacou ninguém e começarem a atacar, a fazer como fizeram com ele, simplesmente pelo fato de fazer a maldade, ou de tentar parar. Por que seria diferente conosco? Por que seria diferente com a gente? Por que nós achamos que nós merecemos ser tratados diferente de Jesus? Nós gostamos muito de quando nós estamos em evidência,
mas nós detestamos quando as coisas não estão muito bem para nós. E nós ficamos mais bravos ainda quando nós somos confrontados. E Jesus foi confrontado, foi empurrado, foi machucado, foi magoado e continuou calado, continuou quieto. Mas enfim. Então, continua. Não podemos esquecer dos golpes que ele recebeu no pretório após a flagelação. Nós falamos ontem que uma das ideias de Pilatos era que ele sofresse, mas que não fosse morto, crucificado. Então ele disse assim, então vamos fazer o seguinte, a gente bate nele, dá as 40 chicotadas, como eu falei, e depois a gente libera ele. O povo falou, não, ele tá falando mais coisas, então é melhor falar. E aí Pilatos vem de novo e fala, tá bom, então manda para Herodes. Fala, não viu nada nele, devolve para Pilatos. Olha, vamos fazer o seguinte, então tá bom, ninguém viu nada lá, nem aqui também, a gente faz a flagelação, ou seja, bate e liberta. Não, ele se declarou rei. E se ele se declarou rei, você não está fazendo nada, Pilatos? Então você é contra César? Aí acusou. Aí César falou, bom. Aí Pilatos disse, então, se é dessa forma, o que vamos fazer? Solta Barrabás. Então tá bom, eu vou soltar Barrabás e prender Jesus. Então, ele era contra essa situação. Mas esse contexto aqui de flagelação já começou antes. Então, quando nós olhamos para isso, todas as etapas, todas as pancadas, as feridas, principalmente sobre a cabeça de Jesus, que aconteceu durante todo esse tempo, isso é chamado, dentro do contexto médico, de comoção e contusão. Já estava ele machucado, magoado, arrebentado, várias partes do corpo dele com certeza já tinham feridas. Tudo ele sofreu antes de chegar à cruz de fato. Todas essas hemorragias causadas no nosso Salvador, antes mesmo de chegar à cruz, ele passou por tudo isso. Simão, o sirineu, ele carrega a cruz para que Jesus pudesse chegar ao Calvário. Tão cansado e tão destruído estava aquele homem, aquela figura. Devemos levar em consideração também a fome. Ele não havia ingerido alimento nenhum desde a quinta-feira. Estava ainda da ceia da noite anterior. Sede, porque com essa violência toda, a perda de sangue, de suor todo o tempo, então a sede era muito grande e ele estava sentindo. Pelas câimbras que sentiam, como eu falei ontem, citei um pouco sobre as câimbras, a insolação. Jesus ficou exposto à luz, do calor, desde da hora terceira até quando foi crucificado. Marcos 15, 25 fala sobre isso. Então, todo esse contexto, isso está minando o físico, o lado humano de alguém que vai para a cruz. Quando nós olhamos e falamos assim, ele era o próprio Deus, nós podemos falar assim, intocável, inabalável. Nós não estamos questionando isso, nós estamos falando do lado humano. Então, a morte por asfixia vem. Por quê? Porque depois de estar pendurado, tudo que vimos até agora constitui, portanto, para causas de enfraquecimento e dor. Agora vem a parte mais complicada. Tudo isso, certeza, contribui para acelerar a agonia que Jesus estava sofrendo. Mas por conta do quê? Para que tudo isso? Por que tanta maldade? Por que tanta acusação? Por que tanta injustiça com um homem que simplesmente falava de Deus e de amor e curava pessoas? Por que eles tinham tanta raiva? Qual era o contexto? Se nós levarmos para a questão espiritual, nós vamos entender, mas eu quero que você pare um minuto, não separando um do outro, mas entendendo essa questão humana de por que passamos por tantas questões também, por tantas situações. Nós muitas vezes falamos sobre amar e querer proteger, ou falar, ou defender a igreja perseguida. Nós não temos ideia do que esses irmãos sofrem e do que eles passam. Nós não temos noção de entender, como aqui pessoas já vieram nesse púlpito mesmo falar a respeito de viver em países perseguidos, né? Aqui mesmo nós tivemos uma pessoa, tempos atrás, e ela relatando que era o primeiro país na vida dela que ela pisava em que ela podia pegar uma Bíblia e andar na rua. E ela perguntava, posso andar na rua? E o pastor Daniel estava com ela e falou assim, pode. Posso levar a Bíblia onde eu for? Pode. E no restaurante perguntou para o pastor, pode colocar em cima da mesa? Falou, pode colocar em cima da mesa, pode fazer o que você quiser, pode ler ela aqui no restaurante, ninguém vai te bater por conta disso. E ela chorava, ela dizia assim, vocês são incríveis, vocês têm tudo. Nós olhamos para tudo que nós temos e nós fazemos disso pouco caso. Quando nós conseguimos um brinquedo novo, nós damos uma atenção incrível, não é assim? Mas com o passar dos dias nós percebemos que não é tão incrível. Com o passar do tempo nós percebemos que outras pessoas têm algumas coisas mais interessantes. A mesma questão é o Evangelho. Nós nos tomamos tanto cuidado com ele e de repente nós vemos que também não é tanto assim. A gente pode se livrar de algumas questões, a gente pode mudar um pouquinho. Jesus nos conhece, conhece nosso coração. Então,
está aqui uma situação que nós estamos vendo de sofrimento. Continuando. Então, tudo isso começa com uma questão que agora ele vai passar pendurado naquela cruz. Lembrando que o que eu falei ontem, como a questão da crucificação de Jesus foi por cravos, ao chegar carregando o patíbulo, ele chega, então ele é deitado no chão, que era dessa forma que funcionava, pregava-lhe os braços, e se tivesse até 130 quilos, era içado por uma corda, de costas, subindo nos stipes, até prender, e dali fazia então, prendendo-se, então prendia os pés, recolhia um pouco os pés, punha um sobre o outro, e cravava-lhe na madeira, era dessa forma. A partir dali, eles liberavam as cordas, e ele ficava pendurado em tudo aquilo. Pensa na questão e pensa na dor, pensa na aflição. Os braços levantados por muito tempo, a imobilidade do corpo, as costas que deslocam da cruz, porque você está preso pelas mãos, simplesmente o corpo ele inclina-se para frente, mas os pés também estão presos. Aquela sensação terrível, tentar voltar para encostar na cruz, fazer força com as pernas para não estar asfixiado, porque os braços estão levantados, a agonia, o desespero, o caos, tomando conta de um homem que veio para trazer salvação. Por isso o ladrão que está ao lado fala assim, por que não salva a ti mesmo? Se você é Deus, você pode fazer, porque é só uma questão louca. Louco seria a palavra para entender tamanha brutalidade com alguém, e esse alguém passar por isso por amor a nós. É inexplicável. Eu confesso que eu falei isso ontem, que eu li esse livro por 3 vezes, mas algumas vezes eu me peguei assim chorando, e algumas vezes eu me peguei com uma certa ira dentro do meu coração. Como é que alguém pode fazer isso com alguém, com outra pessoa? Mas nós estamos vendo coisas piores nos dias de hoje do que aconteceu aqui. Então aquela sensação de sufocamento progressivo por conta da posição, o coração que bate mais forte e obriga ao sangue bombear mais rápido no corpo, com as feridas sangra mais ainda. Isso acontece com frequência. A sobrecarga de ácido carbono sendo jogada, essa excitação, as fibras e tudo acontecendo, as cãibras nos braços, os pulmões que enchem de ar, porém não consegue esvaziar, o desespero tomando conta e chegando ao final. E em volta todas as pessoas olhando. E em volta, com certeza, ele podia olhar e ver a mãe. Porque no final ele vai falar, como eu disse ontem, explicando, está aí, mulher, está aí o teu filho, e homem, está aí a tua mãe. E está apresentando, estão ali todas as pessoas. Alguns deviam rir, outros deviam olhar sem entender, outros deviam chorar. Pessoas deveriam tentar entender, outros pensavam o que estava acontecendo naquele lugar. Mas essa era a questão. Além de todo esse sofrimento, o carrasco se aproxima dele, ele fere com um golpe de lança. No final de todo esse contexto, então, quando nós olhamos para tudo isso, Jesus estava totalmente desfigurado. E olhar para um filme, talvez, de Mel Gibson, nós olhamos e falamos, cara, que destruição do ser humano. Talvez fosse muito pior que aquilo. Olhar para isso e seguir a esse Deus, um momento terrível, de parecendo um filme de terror. Nós celebramos a Páscoa com ovos de Páscoa quando nós lemos coisas como essa. Nós celebramos a Páscoa, e não sou contra, pelo amor de Deus, eu ganhei os ovos e já comi, não sobrou nada. Então, assim, não tem problema, eu gosto de chocolate, não é essa a questão. É quando nós pegamos esse chocolate, ou esse coelho, ou seja lá quem for, e colocamos no lugar desse homem crucificado. É quando nós pegamos uma mesa farta e celebramos e fazemos uma festa, e esquecemos que Jesus passou por isso para termos salvação. E colocamos o motivo daquela festa, dessa alegria de comer, simplesmente por estarmos juntos, e vamos comer, e vamos beber. E não é sobre isso. Queridos irmãos, eu tenho ficado cada vez mais chato ultimamente. Essa é a palavra para mim mesmo, então eu posso falar que sou chato, tá? Porque eu vejo algumas coisas que não cabem, e eu vejo outras que eu não consigo cumprir. Isso me deixa bravo comigo mesmo. Mas eu venho visto tanta coisa e tanta aberração, em nome de Jesus, que isso me irrita. Eu até oro, eu até tento, mas é tanta bobagem que são ditas, é tantas coisas, é tanta melodia, é tanta coisa melosa, é tanto tal. Eu chamo Jesus de você, porque não tem nada contra, tá? Mas de você, porque nós estamos juntos, a nossa cara. Eu posso olhar para você, porque nós somos imagem e semelhança. Nós podemos fazer, eu posso. Jesus, me dá a tua sandália, Jesus, me dá a tua roupa, eu quero me enrolar contigo. Cara, isso é uma coisa, isso é uma aberração diante de um contexto como esse.
Nós precisamos repensar algumas coisas sobre cristianismo. Irmãos, o mundo é tenebroso e não vai melhorar, só vai piorar. E nós não vamos vir para Jesus com a ideia de vamos ganhar casa e carro e sítios e viagens e tudo mais. Porque seguimos alguém que deixou esse modelo para nós. Mas sabe o que vale? A esperança que ele deixou sobre tudo isso. A certeza de que se nós permanecermos fiéis à palavra de Deus, um dia nos encontraremos com ele, e não com essa figura destruída, mas com o resplandecer da glória de Deus sobre cada um de nós, nos recebendo e sendo chamado de filhos. É sobre essas questões, é sobre caminhar, é sobre viver coisas como essa. Além de todo esse sofrimento, como eu falei, o carrasco vem e lhe fura. Era um costume romano, o crucificado, antes de ser entregue para alguém, mesmo morto, que era o caso de Jesus, ser furado. Eu falei sobre isso ontem. Então lhe é furado. Imagina uma mãe estar assistindo tudo aquilo e vendo aquela cena tenebrosa, absurda, e de repente ela olha e ainda vem alguém e lhe fura. Amanhã eu vou falar um pouco sobre esse trajeto do soldado que recebe a direção vinda de Pilatos, porque o judeu foi lá falar que estava chegando a hora, se aproximando a hora das 18 horas, então tinha que apressar esse negócio, então tinha que quebrar as pernas. Pilatos não estava com muito humor para ficar recebendo gente, deve ter demorado. O lugar onde Pilatos estava até chegar ao lugar da crucificação era aproximadamente 600 metros, mas era de lugares tortuosos, de ruas tortas, de situação difícil de chegar, e isso estava sendo moroso demais. Quando esse homem chega, quebra primeiro as pernas dos dois que estavam ao lado de Jesus, e quando chega nele percebe que ele está morto, mas ele olha para o outro soldado e fala assim, bom, é o que temos que fazer antes de entregar o corpo, é perfurar, então fura. E aí sai sangue e sai água. Imagina a mãe, imagina a sensação, imagina as coisas. O que aconteceu nesse caso com Jesus? Suas pernas não foram quebradas, não precisou. Tinha uma palavra sobre isso. Estava se cumprindo. Já parou para pensar se esse soldado desinformado resolve quebrar o protocolo? Já parou para pensar que nós podemos ter todo o respaldo da medicina, e isso é incrível, mas tem uma palavra que precisava se cumprir, e isso a medicina não vai explicar, porque isso é espiritual? Já parou para pensar que aquele homem não, ele podia falar assim, bom, já que eu estou aqui mesmo, né, estou quebrando tudo, vamos quebrar mais uma, não vai mudar nada. Eu falei ontem sobre um dia que por dia, em determinado período, por dia se crucificava 500 judeus por dia. Então esse cara estava acostumado a quebrar perna, cara. Essa é a realidade. Mas naquele dia, naquele momento, com aquele homem, existia uma palavra, nesse não pode tocar, ele não será quebrado nenhum osso dele. Sabe aquela questão que eu falei também, que a grande preocupação era que um condenado não podia morrer no caminho, ele tinha que morrer na cruz. Na questão de Jesus, eu pensando agora, não Pierre, não os estudos, mas eu pensando, imagina quando o centurião deve ter olhado e falado assim, cara, ele está muito arrebentado. Ele está muito, chama alguém para carregar a cruz, porque ele já caiu 3 vezes, já esfolou tudo, já está tudo estourado, as costas arrebentadas, porque esse negócio arrastando para lá e para cá, fora tudo que já apanhou. Se ele morrer no caminho, vai dar ruim. Não, meu, é que tinha uma palavra também sobre isso. Não é simplesmente chegar e falar assim, ó, Pilatos, deu ruim, o cara, a gente tentou, mas não deu, ele morreu no caminho. Nós precisamos parar e ver que Deus escreve corretamente todas as coisas do início ao fim. Minha mãe, quando eu era pequeno, minha mãe falava assim, Deus escreve certo por linhas tortas. Eu amava isso. Eu queria ver Deus escrevendo certo pelas linhas tortas. Eu imaginava na minha mente algumas linhas tortas e Deus escrevendo reto. A questão não é Deus escrever certo por linha torta, a questão é que Deus determinou, está determinado e ponto. Essa é a questão. Então, nós precisamos olhar para isso e ver todo o cuidado que esse homem tem. E ele, por vários momentos no livro, ele fala assim, eu não estou descaracterizando tudo aquilo que Jesus viveu. Eu não estou descaracterizando o que os estudiosos, o que o original, o que de fato aconteceu. Mas eu estou colocando um ponto de vista da medicina, se fosse um homem normal, natural, porque Jesus também era. Então, como fazer isso? Como passar por isso? Sofrimento preliminar. A coroa de espinhos, como eu falei ontem,
que os artistas pintam como uma coroa, como algo redondo, simples, objetivo, apesar dos espinhos, mas que na verdade, segundo os estudos, segundo a arqueologia, o nome dessa era Pileus, o nome dessa carapuça, é como se fosse uma carapuça, como se fosse um gorro. Então não era só essa região, mas era como se fosse um gorro. Então se era um gorro, ele pegou toda a parte da cabeça de Jesus. O próprio médico declara e fala, e ele diz aos colegas da medicina, sabem o quanto é terrível e o quanto sangra a região do couro cabeludo de um ser humano. Então imagina o que tinha de sangue. Eu acredito que quando Jesus estava curvado, mesmo andando ou mesmo pendurado lá, a face devia estar coberta de sangue. Era algo tenebroso de se ver, era algo horrível de se ver. Era um modelo de horror. Segundo os escritores colocam, então era um mar de sangue, ele cita. Era como um mar de sangue, era uma coisa terrível de se ver. Por isso, muitas vezes, quando nós cantamos ou nós oramos e declaramos sobre o sangue derramado no madeiro, nós não temos noção que aquela cruz deveria estar ensopada, encharcada, com o sangue de Jesus escorrendo. Um sangue sem culpa, sem marca. O transportando a cruz, o carregar da cruz, tudo que ele havia passado, tudo que ele havia sofrido, as feridas nas mãos. Normalmente nós vamos ver de novo os artistas pintando as mãos furadas, né? Tem até umas canções que falam, né? O homem das mãos furadas está passando por aqui. Alguém já viu? Já ouviu, né? Obrigado. Minha esposa também, você já viu. Então. E não era nas mãos, na verdade, os furos. Então, comprovado, e Pierre faz, ele crucifica vários cadáveres para fazer testes, e ele diz que, no contexto dele, ele vai falando que dependendo da situação, mesmo o cadáver paralisado, pendurado, depois de um certo tempo começa a transpassar, começa a escapar, porque não tem uma região que segura aqui. Então, com certeza, o furo seria nessa região, que aqui se insegura, aqui tem onde se pendurar. E outra, não é que o cara chegava lá, Jesus foi diferente, mas chegava lá, tá, tudo bem, pode furar aí, fazer o quê, né? Eu vou ter que passar. Não, ele lutava, ele estava desesperado, então ele tentava arrancar de qualquer jeito. Aquilo doía, ele gritava, eles faziam, era um escândalo. Então, se fosse nas mãos, com certeza eles escapariam de lá. Seria uma coisa, então por isso o furo aqui. A questão de levar, de entender o que normalmente o artista pinta e fica bonito, é muito legal olhar. Eu já vi pessoas que tiram uma foto como se fosse uma mão furada e refletindo sobre a luz, sobre a vida de outra pessoa. Eu já vi tudo, e o artista pode fazer o que ele quiser. Afinal de contas, ele é um artista. Eu tenho um filho artista, eu sei como as coisas funcionam. Às vezes eu olho e falo, eu não entendo nada, mas ele fala, você não está entendendo, você não está vendo isso aqui? Eu não consigo enxergar, eu não sou artista, mas ele é. E os artistas me entendem. Então, olhando para esse contexto, é diferente. Então, tirar essa coisa, sabe, linda, espetacular do furo na mão, para trazer para algo real. A palma da mão saía facilmente, se rompia facilmente, por isso não foi. A ferida nos pés, um pé cruzado em cima do outro, escolhido categoricamente o lugar onde iria furar. Esse grampo, esse prego, além de passar os pés, teria que entrar na madeira a tal ponto de não escapar, para ficar pendurado pelos braços. E também sabias que tinha que ser muito forte e também muito comprido, porque era onde ele tentava fazer força todo o tempo para tentar levantar o corpo. Todas essas coisas nós nunca paramos para ver, nós nunca paramos para pensar, porque isso é secundário sobre o que Jesus sofreu, sobre o que Jesus passou. Então, quando a gente olha um filme e vemos essa situação, como eu citei ainda há pouco, nós achamos assim, nossa, é muito ruim, eu não gosto. Eu vi pessoas que já falam assim, eu não gosto de ver isso é muito mal, é muito ruim. Pois é, mas ele passou. E com certeza nós não chegamos nem com escritas, nem com filmagens, ao ponto de demonstrar de fato o que ele passou. Se nós não mergulharmos nas Escrituras, feridas nos seus pés, estourados pela força, pela vontade de se levantar, de se erguer, esses cravos fincados que atravessou os pés e também a madeira, as feridas no seu coração, a ferida no seu coração, a lança que vem e atravessa. João 19, 33 e 34, quando o soldado foi lhe quebrar as pernas, já tinha sido quebrado, então, como eu falei, o outro vem e lhe fura, e sai água, e sai sangue. Então, já vimos o porquê o golpe da lança, antes de ser entregue para alguém que pediu para que fosse. Pierre tomou cuidado de perguntar a uma equipe de anatomia como que se explica a questão de água e sangue. Eu fiquei maravilhado
como ele escreve, apesar dele descrever em muitas páginas, mas basicamente eu queria trazer algo que ele coloca lá, e ele disse que essa é uma equipe de anatomia que fala sobre isso. O coração é um órgão mediano e anterior, e está deitado sobre o diafragma e entre os dois pulmões, por trás da couraça externa do costal, no mediano anterior. Explicação: após o golpe que Jesus recebeu, houve uma evidente e certeira derramamento de sangue, do qual grande parte deve ter caído no chão, e o resto coagulou, conforme já citado anteriormente, como eu já citei aqui também, em estar simplesmente em contato com o ar e em contato com a pele. A lança que feriu deve ter escorregado sobre a sexta costela, perfurando o quinto espaço intercostal, penetrando com profundidade o que se encontra a seguir que essa lança teria encontrado: a pleura e o pulmão. Quando a gente traz isso para o lado humano, alguém fala assim: você está descaracterizando o que Jesus passou e o que Jesus sofreu. Mais uma vez eu quero dizer, e quero colocar porque ele coloca em seguida, né, eu lembro que claramente ele coloca em seguida mais uma observação. Não estou relatando que foi dessa forma e que foi dessa maneira, mas explicando o que os testes mostram e estudando todo o contexto de mais de 20 anos de estudo sobre o que aconteceria ali, humanamente explicando, e não mostrando e falando, foi dessa forma, tá? Então, humanamente é isso. Não, nós sabemos que a palavra de Deus é a palavra de Deus, ela é inerrante nas suas escritas, todos os que escreveram, tanto os evangelistas como todos os escritores dos 66 livros, são inspirados por Deus. Então, é inerrante. Esse é o contexto. Mas, quando ele fala sobre isso, ele continua dizendo: se o soldado tivesse dado o golpe em direção vizinha, à área vertical, primeiro quase não teria podido perfurar o espaço intercostal que cita acima. E se tivesse seguido, a ponta da lança se teria perdido no pulmão, onde só teria feito sangrar, e as veias pulmonares com certeza seriam atingidas. Teria sido possível, então, correr sangue, em pequena quantidade, mas não água. Veja que interessante, ele fala de fazer o teste de quando algumas pessoas falam que depois que morre o sangue para e coagula automaticamente. E ele começa a descrever que em alguns lugares, e aí tem médico aqui, que tem médico aqui, que sabe que tem lugares que, dependendo da região e do tempo, ainda é possível encontrar o sangue que pode escorrer, que pode pingar, como ele falou. Então, o corpo ainda carrega, ainda tem isso. A explicação que a anatomia não consegue dar era que, como um homem que suou tanto e saiu tanto sangue e passou por tanto sofrimento, ainda tinha água e ainda tinha sangue para sair. Isso não tem explicação. Isso, de novo, a medicina para e se rende à grandeza de Deus. Isso, de novo, a medicina para e fala assim: nesse momento, nós podemos até descrever, mas não temos como explicar. Tamanha graça, porque isso é graça. Ele cita como graça de um Deus todo-poderoso que pensou em tudo. Porque seria muito fácil nós colocarmos as explicações e sairmos daqui hoje e falar assim: então eu já sei o que aconteceu. Então não adianta ficar falando lá quando vem me explicar, ou quando eu oro, ou quando Deus me revela, eu não sei. Enfim, a forma como você pensa. Mas é que é a hora que a medicina chega e fala até aqui. É a hora que o entendimento humano chega e fala assim: então, seria basicamente isso. Porém, não tem como explicar um contexto como esse. Por quê? Porque pela quantidade de sangue, de líquido que já havia saído do corpo de alguém que não estava tomando água, já era para ter realmente secado ou seria difícil sair. Não tem uma explicação também, ele disse, esse sangue e essa água saíram numa quantidade que todos conseguiram ver. Fato é que saiu. E isso já basta. Eu amo quando pessoas que são mais estudiosas do que eu, e mais entendidas do que eu, e muito mais além do que qualquer um de nós, chega num ponto e fala assim: então, isso eu não consigo te falar, isso eu não consigo te explicar, isso não tem como fazer. Quando nós chegamos em situações assim, nós vemos a grandeza de Deus. O problema é que muitas vezes nós queremos ainda uma explicação. E nós queremos cavucar mais para tentar trazer para um lado humano aquilo que nós não conseguimos explicar. E eu amo porque no início da minha conversão, um dia uma pessoa disse para mim, depois ela continuou falando por muitos, mas eu não vou citar o nome, porque ela é bem conhecida, mas ela sempre disse assim, eu lembro quando eu ouvi isso a primeira vez dela: milagre não se explica, milagre se vive. Tem coisas que não têm explicação, irmão.
Algumas pessoas dizem assim, quando eu chegar no céu, eu quero conversar com Davi, quero perguntar algumas coisas. Outros falam, eu quero conversar com Paulo, para saber de cara dele que raio de espinho que ele tinha na carne. Eu quero conversar com João, para saber como é que foi. Eu queria tal. E eu falo assim, eu queria ir com Jesus e ver a glória dele brilhando. Eu falo, cara, Paulo, Pedro, João, toda essa galera, tudo gente boa tal. Mas é o seguinte, onde é que está o meu Salvador? Aquele que foi para a cruz, aquele que deu a vida por mim, mesmo sabendo que eu era um lixo, um traste. É isso que eu quero ver. É sobre coisas assim, irmãos, que nós temos que hoje nos preocupar e ensinar a geração. Porque eu ouvi uma coisa essa semana de duas pessoas que estão dentro do contexto. Minha esposa estava comigo e vi quando a pessoa disse assim, pastor, eu estou preocupado. Porque eu não consigo, a Joana estava junto, que eu não consigo entender, mas estão sumindo as pessoas, os missionários, pessoas que querem ser missionários, os chamados. E ele falou assim, trabalhando e vendo e buscando e pesquisando e estudando, eu descobri que a teologia da prosperidade, ela foi tão pregada, tão falada, tão dita, tão colocada, tão lançada, tão apresentada, que ela alcançou pessoas nessa geração que pensam mais em ganhar para si do que se doar para os outros. E ele disse, pastor, eu estou preocupado porque eu tenho filhos pequenos. E eu comecei, isso dentro de mim fica borbulhando, cara, porque eu amo a geração, eu abençoo a próxima geração. Então, e ele falou assim, então se eu não me preocupar em tentar salvar os meus filhos, que nasceram dentro de um contexto missionário, você estava lá, você ouviu, você ouviu. Ele disse, se eu não fizer isso com eles, eu vou perder também essa geração, porque essa geração aqui nós estamos perdendo. Ele tem mais ou menos a minha idade, então é o que eu sempre falo aqui. A minha geração falhou. E a geração de vocês mais novos estão se perdendo por conta que nós falhamos. E se nós continuarmos falhando, nós vamos perder a próxima geração. É sobre situações como essa que a gente precisa olhar e falar assim, cara, eu preciso falar sobre o poder de Deus, sobre a glória de Deus, sobre essa majestade, sobre o poder daquele que nos chamou. É sobre situações como essa. Então, ele continuou dizendo, o soldado sabia bem o que estava fazendo. Furar ele do lado direito. Por quê? Porque algumas pessoas questionam pelo lado que foi furado, como que alcançaria o coração. Porém, um soldado, ele era treinado, ele estudava, e isso era uma coisa que eles sabiam fazer, porque normalmente nas batalhas era protegido com uma mão o escudo e com a outra que eles atacavam. Então eles treinavam isso diariamente. Aquele cara não foi um cara que chegou lá e falou assim, bom, vou dar uma furada aqui para ver o que vai dar. Não, ele sabia o que ele estava fazendo. E isso é muito louco quando você pega e você vai pesquisar e você fala, nossa, fazia parte dos exercícios desses caras. E esse cara estava lá naquele dia, naquele momento, com aquela lança, só esperando para cumprir um propósito de Deus. Já parou para pensar? Ele não era crente, ele não ia na igreja, com certeza ele não ia na sinagoga, com certeza ele não gostava de judeu, com certeza um monte de coisas podemos falar de certezas aqui. Mas ele estava lá para cumprir o propósito de Deus. Vai ser furado e vai sair água e sangue. Essa é a questão. É sobre isso. O golpe ferido no coração pela direita, sendo sempre mortal, era simplesmente ensinado a fazer isso. Ele sabia. Isso é muito, muito, muito interessante. Tanto mais do lado esquerdo. Porque normalmente, como eu falei, o escudo protegia quando eles entravam em guerra. Então, era uma questão que era determinante. Eles tinham que treinar diariamente esse tipo de situação, como defesa e como ataque. Não é interessante isso? Não é muito louco quando as coisas se cumprem? Não é louco quando você vê uma coisa que você fala assim, como é que pode? Não lê a Bíblia, não tem nada a ver com isso, mas cumpre algumas coisas que abençoam a nossa vida. Faz sentido para você? Não é doido isso? Quando eu olho para isso, e esses dias eu tenho olhado e falo assim, nossa, quanta gente trabalhando para o propósito que Deus estabeleceu e não usou o crente para fazer isso. Por isso, meu irmão, aquela passagem que fala, que algumas pessoas usam, e eu já usei muito assim, se não falar até a jumenta, Deus usou até a jumenta, por que não vai usar eu? Mais ou menos assim. Se não clamar, as pedras clamarão. É bíblico, claro, está lá, não estamos tirando o contexto disso. Mas Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer. Isso para mim fica muito claro. Porque toda a trajetória de sofrimento, nós vamos ver esses homens irados, esses homens bravos, esses homens sem coração, esses homens fazendo tudo isso. Mas o propósito estava sendo cumprido, passo a passo. Mesmo que eles não soubessem, estava lá, estava acontecendo. Se o golpe tivesse sido desferido do lado esquerdo,
teria atingido um vertículo e o cadáver ficaria vazio. Então não teria como. Não teria então corrido sangue, mas tão somente água. E no contexto corre água e corre sangue. O lugar era certo. Tinha uma direção, tinha um endereço. Era dessa maneira que precisava acontecer. Por isso, queridos, quando a gente olha para um contexto como esse, nós vamos ver que tudo que Deus estabeleceu para que Jesus passasse, aconteceu de acordo com o que Ele estabeleceu. Por isso, eu quero afirmar para você que tudo que Deus estabeleceu para acontecer com a minha e com a sua vida, o diabo não pode roubar. Somos nós que muitas vezes entregamos. Essa é a realidade. Nós poderíamos olhar para isso e esse contexto e falar assim, não, mas é que estava tudo estabelecido. Isaías falou a respeito, outros profetas falaram a respeito, mas infelizmente no meio do caminho entrou um soldado mal informado e fez isso. Não, se cumpriu como Deus estabeleceu. E se nós pegássemos hoje e transformássemos isso em uma aplicação para a nossa vida, o que Deus falou sobre você está confirmado, está acertado, está assinado, está determinado. O fato é como é que eu lido com isso. É o que eu faço com isso. É a maneira como eu conduzo a minha vida, a minha caminhada em Cristo. Ao primeiro sinal eu reclamo, eu me afasto de Deus. A tudo que desagrada a Deus, volta e meia, mas não tem nada a ver. Aí eu vou pôr no meu pé, não tem nada a ver. E de não tem nada a ver, nem tem nada a ver, nós continuamos uma vida separada de Deus. Um pouco aqui, um pouco ali. Não sou eu que estou entregando? Não, o diabo que está roubando, não, sou eu que estou entregando. Ele colocou, ele estabeleceu sobre mim e sobre você. E ele disse assim, que daria ordem aos anjos a nosso respeito. Mas nós não gostamos muito dessas coisas, nós gostamos de uma boa briga de braço, de uma boa briga de discussão teológica, de uma boa briga de palavras, onde eu posso ferir, onde eu posso acertar. Eu tenho o seu último a falar, como eu disse ontem. E eu acredito que quando eu olho para esse homem e vejo que ele passou por tudo isso calado, que diante dos interrogatórios ele permaneceu. Imagina se sou eu e você, cara. O cara faz uma pergunta, eu já respondo 10 e ainda fico bravo ainda. Essa é a realidade. E ele não respondeu. E em alguns momentos ele falou assim, tu que está dizendo, eu não disse nada. Mais ou menos assim. Domínio próprio. Como anda a nossa língua? Nossos pensamentos? Como anda o nosso linguajar? Como anda a nossa forma de viver? Como anda o nosso cristianismo? Como anda a nossa leitura da palavra e entendimento? Como anda o nosso tempo com Deus? Nosso pedido de perdão todos os dias, porque a gente já acorda brigando, já acorda, né, se acordar atrasado, então, ai, 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 quem sai da frente. Nós já acordamos assim. Essa madrugada eu tive uma crise gigantesca de queimação no estômago, mais conhecido como azia. Eu virei para um lado, virei para outro. Chegou uma hora que eu falei assim, Deus, por favor, tire isso de mim, que eu preciso dormir, que amanhã eu preciso acordar cedo. Eu acho que Deus falou assim, eu não tenho nada a ver com isso. Você come coisa que não pode comer, depois você vai dormir sem dar as 2 horas que precisa dar, pelo menos. Depois você se entope tudo quanto é coisa. Depois tua esposa ainda te dá um café com leite à noite, depois te dá um chá e daí você come um pedaço de chocolate. E vai dormir. E chegou uma hora que eu vi que não dava para dormir, aí eu levantei e saí bravo. Porque eu procurei do lado, falei, deve ter alguma coisa aqui do lado da minha cama. Não tinha. Eu tinha esquecido lá embaixo na mesa. Eu desci todas as escadas, falei, bom, não posso fazer barulho. Você mexe na minha casa, você se mexe, você escuta a unha do cachorro andando no piso. O miserável acordou. Vai acordar meu filho, vai ser uma bagunça. Quando eu chego na porta que eu estou para abrir, assim, para sair devagarzinho, para entrar na escada, minha esposa fala assim, tá tudo bem? Eu falo, só vou tomar um remédio, calma, tá tudo bem, vou descer. Hoje meu filho fala assim, cara, que susto que eu tomei de madrugada. Você levantou para fazer alguma coisa? Eu falei, fui tomar um remédio. Cara, eu fiquei esperando, meu Deus, meu pai, será que recebeu uma ligação? Será que alguma mensagem? A casa do pastor é assim. Será que foi alguma coisa? Estou esperando ele abrir a porta e falar assim, filho, estou saindo, estou correndo, porque já aconteceu muito isso na nossa vida, né? Filho, estamos saindo para socorrer alguém, para fazer o jogo e sai correndo, larga ele e o cachorro em casa. Olhando para essas questões, eu desci cada escada abaixo e falei, Deus, o Senhor pode muito bem curar esse negócio, cara. É só tirar isso de mim, eu preciso só dormir. Pois é, né? A gente é assim, a gente é muito mal. Aí eu voltei, me deitei, depois que tomei o remédio, aí dormi, parecia uma criança. Mas quando deu 9 horas da manhã, eu estava com meu filho no compromisso que a gente tinha, aí eu pedi um pão com manteiga na chapa.
Orem por mim, eu sou muito pecador. 20 minutos depois eu estava de novo lá. Deus, que dor é essa que não passa? E aí, agora há pouco, eu estava antes de vir para cá, sentado ali, me falou, tá tudo bem? Eu falei, nossa, amor, não trouxe remédio, mas tá queimando. E eu não quero reclamar, não quero falar sobre tudo que eu comi hoje. Então, nós somos assim. Esses somos nós, queridos. E eu estou dizendo uma coisa simples. Como eu disse ontem, nós precisamos rever nosso cristianismo. Nós precisamos rever quem nós somos. Nós precisamos olhar para esse mestre, porque amanhã eu quero falar sobre a descida dele da cruz e o contexto que houve, e a gente sair daqui não emocionado. Não quero que você pegue esses textos e essas gravações e mande para alguém e fale, você precisa ouvir isso aí, Deus está precisando, Deus que te manda. Não, eu falo assim, não, Deus, fala comigo, o que eu posso aprender com isso? Como é que eu posso fazer alguma coisa? Como é que eu posso servir? Nós estamos num tempo de agressividade tão grande com palavras, com atitudes. Nós machucamos as pessoas que nós dizemos amar. Essa semana eu falei isso para uma pessoa, você ama nada. Você está falando com essas ideias, ou o que você está fazendo, você está falando que ama. Isso não é amor. Porque amor é uma escolha. Essas são as questões. Eu vou mudar a frase, tá, amor? Minha esposa escolheu me amar com todos os defeitos que eu tenho. Mas o que sobressai é a bondade que tem em mim. Mudei, ficou boa, né? Não ficou muito boa. Mas é sobre isso, queridos. Nós estamos escolhendo quem a gente quer que ande conosco. Mas ao primeiro momento que nós percebemos que não pensa e não age, não é igual a nós criticamos, apontamos. Nós olhamos e falamos assim, esquecemos que é a imagem e semelhança de Deus. Não, vou tratar do jeito, como é que anda teu linguajar em casa, tua fala. Olha, se eu fosse continuar aqui, nós íamos estourar o horário e eu não quero, porque eu prometi terminar sempre no horário, ontem nós terminamos em cima, faltava 5. A Jenny até me aplaudiu ontem à noite. E hoje eu quero terminar também no horário, que a ideia é das 19 às 21, para você poder sair, ir para sua casa e aproveitar. Mas para pensar que sobre tudo isso que nós temos estudado e visto a respeito de Jesus, em nenhum momento nós encontramos Jesus blasfemando, criticando, apontando. Quando ele está orando, que ele pede para os discípulos que cuidem, que vigiem enquanto ele ora, quando ele volta, eles estão dormindo, não podem vigiar nem enquanto eu oro ali, eles dormem de novo, e ele não manda, vão embora para casa, vai, some daqui, sai daqui que eu vou sozinho. Ele não disse isso, mas nós fazemos isso todos os dias com pessoas que nós dizemos amar. E dizemos, somos exemplos de Jesus, seguidores de Jesus, pequeno Cristo. É sobre coisas como essa que eu quero alertar você. Nós precisamos ser pessoas, de fato, cristãs. Nós precisamos ser a diferença para esse mundo. E sabe, eu vou falar. Depois você corta, Ézio. Ele não vai cortar. Se nós estivéssemos pregando sobre você vai conseguir, vai ganhar, vai conquistar e tal, talvez estivesse lotado. Se nós estivéssemos fazendo grandes eventos, trazendo grandes nomes, talvez estivesse lotado. Mas sabe, como eu louvo a Deus porque eu nunca olhei para a quantidade. E eu ouvi de uma pessoa assim, eu estou preparando para ministrar sexta, sábado e domingo. E eu sei que sexta eu vou alcançar o pessoal da oração de sexta-feira. Sábado vai ser terrível, porque por causa de ninguém vai vir, ainda mais que é no templo menor, vai ficar todo mundo espalhado. Profeta. Eita, falta só daquele lado ali. E alguém disse assim para mim assim, pastor, não é sobre isso. Fique em paz. Eu falei, então beleza. Então esse cara vai estar aqui, então vamos embora. Vamos junto. Sabe por quê, irmãos? Porque palavras assim ninguém gosta de ouvir. Palavras assim, elas não são bem-vindas. Mas eu tenho uma responsabilidade aqui sobre você. Nós somos chamados para liderar a igreja do Senhor. E nós, como pastores dessa igreja, nós tomamos esse cuidado. Porque nós sabemos que a liderança dessa igreja, graças a Deus, é uma liderança que nós caminhamos entre amigos. E são sérios. Então, para isso, nós temos que entender que não adianta pregar balela para você. Tem que pregar a palavra. E você precisa viver essa palavra. Porque ser crente aqui dentro é muito fácil. Mas quando a gente sai ali, todo tipo de problema vem. E muitos deles caminham conosco já. E quarta-feira eu trouxe uma palavra aqui num outro culto.
estava pregando na quarta-feira e eu falei, se você quer um milagre, a primeira coisa que você precisa saber é que precisa ter um problema. Porque se você não tem problema, então você não precisa de milagre. Não é assim? E eu falei sobre a multiplicação de pães. E quando Jesus olha para os discípulos e diz para eles assim, que eles chegam diante de Jesus e dizem assim, Senhor, despede essa galera aí, para onde eles embora? Para eles para os vilarejos, de comer, é a hora que é, não dá mais. Quanta gente tem aqui? Jesus falou assim, dê a eles, vocês, de comer. Se sou eu e sou você, fala assim, tá brincando, né? Tá me zoando, né, mano? Já andei o dia inteiro contigo, você fez um monte de coisa, agora você manda eu dar comida para esse povo? 5.000 homens, tá maluco? Sem contar mulheres e crianças. Eles têm vocês a eles de comer. A segunda loucura que eu vejo nisso daí é alguém falar assim, o que nós vamos dar? Sei lá, tem um doido ali que está com 5 pães e 2 peixes. Aqui alguém tem comida aí, 5 pães e 2 peixes. Se você tivesse 5 pães e 2 peixes no meio de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, você levantaria e dizia, tenho? Eu não, eu saía de canto e eu sei que você vinha comigo. Ia de canto lá e a gente comia sozinho do cantinho, numa moita ali do lado, porque é muita gente. Então um louco levanta e diz assim, eu tenho 5 pães e 2 peixes, é o que tem. E aí alguém mais louco ainda pega os 5 pães e 2 peixes e fala, Senhor, temos 5 pães e 2 peixes. Mais doido ainda, ele fala assim, vamos dar graça. Obrigado, Senhor. Mais loucura ainda que eu fico pensando é como é que Jesus pegou 5 pães e 2 peixes e dividiu entre 12 caras. Para eles começarem a distribuir. Eu fico pensando, será que quebrou o peixe no meio? Será que ele partiu o pão? Será que ele rasgou? Porque ele tinha que dividir entre 12. Não bate a conta. Eu queria entender como é que eles entregaram para o povo comer, se era um pedaço, se era uma metade, se, sei lá, já vão dar tudo, que aí já acaba, não. Porque no final eles recolhem 12 cestos do que sobrou. Alimentaram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Não é louco isso? Só que a primeira situação que acontece nesse contexto, desse texto, é simples. O que eles tinham primeiro? Um problema. Dê a eles vocês de comer. Temos um problemão. Não temos comida, não temos dinheiro. Alguém fala assim, é muita grana, muitos denários para dar dinheiro, para dar comida para esse povo. Então tem um problema. Então vamos fazer o quê? Vamos dar para quem pode fazer alguma coisa. Então o que ele fez? Ele deu graças. E o milagre aconteceu. É sobre coisas como essa que nós não vamos entender. Que a medicina não vai entender. Que qualquer tipo de profissional de qualquer área não vai conseguir explicar. Porque se você precisa de um milagre, você tem que entender que tem que ter um problema, uma dificuldade. Senão não precisa de milagre. Vamos tocar a vida. É a falta de dinheiro, é a falta de saúde, é a falta disso, é a falta que nos faz clamar diante de Deus. Que nos faz chegar diante de Deus. Qual é a diferença do que Jesus passou aqui? Nós somos filhos de Deus. E Ele nos ama. E Ele nos chamou para esse tempo. Eu amo a palavra de Esté. Quem sabe não foi exatamente para um tempo como esse que você foi chamado para estar aonde você está. Inserido aonde você está. Para ser resposta para alguém.